E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a Idade Média, tá? Entender um pouco esse conceito. Então vamos lá. A gente já havia falado sobre a queda, né, do Império Romano, o que levou aos fatores da Idade Média. Hoje a gente vai dar continuidade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Idade Média é cercada de principalmente influência religiosa, contexto agrícola e uma diminuição da influência de reis e tudo mais. Então vamos entender um conceito básico. A classe social da Idade Média ela era dividida em três. Primeiro, o clero. Segundo, a nobreza. E terceiro, os camponeses. Sim, o clero, que é a Igreja Católica, os padres, o Papa tinha mais poder do que propriamente reis e nobres daquela época. Porque a Igreja Católica detinha um poder ou uma influência intelectual muito grande naquele período, uma vez que não tinha escola. A única fonte de conhecimento e de estudos do período da Idade Média era a Igreja Católica. E aí isso é um fator que vai um pouco corromper ela nesse período. Por quê? Porque no período da Idade Média existia uma tal de classe estamental, ou seja, elas não evoluíam. Ou seja, quem nasce pobre tende a morrer pobre, quem nasce nobre tende a morrer nobre. Mas para sair da pobreza, uma das formas mais práticas e usadas por muitos era se inscrever no seminário de padres para ingressar na Igreja Católica, no ministério de padres. Só que muitos não iam por vocação, muitos iam por interesse, para querer sair da sua vida antiga. Então isso vai começando a colocar interesses próprios dentro da ideia da igreja. Tanto é que no final da Idade Média, já no período das revoluções, o que levou à Reforma Protestante também, a igreja já estava começando a vender pedaço do céu e perdão de pecados. Ou seja, você pagava uma determinada quantia e isso acabava os seus pecados perdoados, ou se vendiam lotes no céu e as pessoas acreditavam nisso. Por quê? Porque não tinham acesso a conhecimento. Existe uma história e um fato a respeito disso, é que as bíblias desse período, as bibliotecas das igrejas, elas tinham veneno nas pontas das folhas. Por quê? Porque quem não soubesse da existência desses venenos e lesse para gerar algum questionamento, essa pessoa teria o hábito de colocar na boca após passar as folhas. E isso, o veneno era mortal, essa pessoa morria ou tinha sérias complicações, e a igreja dizia que não, porque desobedeceu a regra de que só os padres, só a alta cúpula da igreja podia ter acesso a esses livros. Essa pessoa desobedeceu e teve um castigo de Deus. Inclusive, castigo de Deus era um argumento muito utilizado para controlar. Então, só vale ressaltar que a gente não está aqui falando sobre a Igreja Católica como um todo. A gente está falando sobre um período onde houve uma vertupação, ou seja, um desvio de propósito da Igreja nesse período, por muita questão de influência de interesses e de poder. Outro fator muito interessante são os feudos, os senhores feudais, que eles eram grandes proprietários de terra e eles cediam pedaços de terra em troca de favores. Então, alguns camponeses, né, não tinham terra, não tinham lugar para cultivar, lembrando que a maior parte da população estava na região agrícola. Então, o senhor feudal, ele cedia um pedaço de terra e essa pessoa dava uma grande parte da produção dela para dava uma grande parte da produção dela para o senhor feudal. Também tinha relação de vassalagem e sucerania. O que era? Suceranos são os nobres, pessoas que também tinham fragmento de terra, sejam senhores feudais ou não, mas pessoas de posses, né? Porque dentro do contexto do feudo existiam os nobres, existiam as pessoas mais ricas e existiam os camponeses, né? A classe baixa. Essas pessoas, elas ofereciam proteção. Então aí surge as guardas. Então, por isso que os feudos eram muito mais fortes até do que propriamente chefes de estado e reis, porque dentro de muitos feudos existia exércitos, existia lutas, existia busca de território. Tanto é que os castelos, por que a Europa existe tanto castelo, por que existe tanta construção de castelos? Muito oriundo desse período medieval,
porque os senhores feudais eles construíam essas fortalezas, porque se vocês analisarem, eu vou mandar umas fotos aqui no grupo, os castelos eles geralmente eram grandes fortalezas cercadas com torres de vigia. Para quê? Para que qualquer ataque fosse visto e defendido. Em alguns castelos existia até, e não é mentira, lago. Eles faziam um lago artificial, né, em roda desse castelo, com alguns colocavam até animais perigosos, né? Tipo já crocodilo, vamos dizer assim. Aquela lenda, né? Isso é fator histórico. Não eram todos, mas também tinha essa influência. Então a gente vê que na Idade Média essa organização social era diferente. Igreja Católica detendo maior parte do poder, muito porque não tinha quem questionasse suas decisões, né, que já estavam um pouco extrapolando o propósito original. Os senhores feudais, a nobreza, as pessoas mais ricas e os camponeses na classe mais baixa. Isso só vai mudar com o desenvolvimento da burguesia no Renascimento, que é mais para o final. Lembrando que foi quase 1000 anos do período da Idade Média entre desenvolvimento e à medida que vai se aproximando do fim da Idade Média, os atos da igreja vão começando a irritar e também a questão da influência comercial, né? Porque a igreja era contra a usura, né? O emprestar com juros, e a burguesia começa a desenvolver uma grande força de comércio. Mas isso a gente vai estudar depois. Então deu para entender a questão agrícola, a questão de domínio de poder dos senhores feudais e o controle de cultura e de conhecimento da Igreja Católica dominaram e algumas vezes extrapolaram nesse período chamado também de Idade das Trevas.